Senhor, capítulo 3 de primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o verso 10 e o verso 11. Quero louvar a Deus pela vida da irmã que cantou, né? Que Deus continue abençoando a irmã. E quer dizer para a irmã que Deus tem um grande propósito, irmã. Enquanto a irmã louvava, o Senhor me mostrava laços caindo por terra. Deus está operando em favor da tua vida e da tua casa. O Senhor me faz, minha irmã, saber esta noite que grande é a obra que Ele tem contigo. Não deixe o adversário te parar, porque o Senhor lhe chamou para a obra. Labassurianda e convia, labassurianda, decalabassúria. Muitos não acreditam, irmã, que está em tua volta, não acreditam no propósito que Deus tem na tua vida, mas Deus diz, não importa se eles não acreditam, Deus diz, eu acredito, lamante caias, porque foi eu que chamei para um propósito. Não temas, não temas, demante caia sébia, rabacanda, labassúria. Como Deus já se revelou às madrugadas para a irmã, decante e propósito de oração, o Senhor diz, vou eu responder. Ramante caia, esse propósito que tu fez, tem data marcada, tem dia, e eu estou dizendo que vou responder com fogo e te dar a vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Uiaramante de caia sévias. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outros edificam sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele. Verso 11. Porque ninguém pôs outro firmamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Meus queridos irmãos, esta noite nós estamos reunidos na casa do Senhor, dentro de um propósito a qual Deus tem para falar aos nossos corações. Por que Deus tem para falar? Quando lemos este texto, 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos o mover de Deus através das escrituras sagradas, quando Deus fala, meus queridos irmãos, acerca da sabedoria, quando Deus fala, meus queridos irmãos, acerca do homem espiritual e do homem carnal. E nós vemos no capítulo de número 2, no capítulo 1, 1 Coríntios, ele diz, verso 22, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, com muita certeza, com muita graça de Deus e autoridade, ele começa a falar desde o capítulo 1, no capítulo 2, ele já vai falando, meus irmãos, acerca do homem espiritual, do homem carnal. Ele fala acerca da sabedoria que vem de Deus e da sabedoria humana. Quando nós olhamos este texto, nós começamos a contemplar o propósito de Deus, porque quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 e no capítulo 2, na verdade, ele está trazendo para o povo de Deus, ele está trazendo, meus queridos irmãos, uma revelação de entendimento, porque Paulo, na verdade, está preparando os corações para uma mensagem transformadora, está preparando os corações para uma mensagem que mudaria a vida daquele povo, porque ele vem falando sobre o homem carnal e o homem espiritual. Capítulo 2, versículo número 9, ele diz, olha como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Verso 24, verso 14 do capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós vemos que quando Paulo fala no capítulo 3 sobre o fundamento ou firmamento, Paulo estava falando com a igreja de Corintos. Ele estava preparando aquela igreja e mostrando para aquela igreja que nós que somos servos de Deus, nós temos uma responsabilidade em nossa vida. Ele estava dizendo: olha, há muitos firmamentos, há muitos alicerces que o povo está edificando a sua vida, que não são alicerces próprios para servos de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer no capítulo 3, meus irmãos, antes do texto que nós lemos, ele chega a falar acerca da dissensão na igreja, porque aquele povo ainda estava tendo uma visão carnal, mesmo ele dizendo: olha, temos que ter uma visão espiritual, temos que andar no propósito espiritual, temos que buscar o poder de Deus em nossa vida, mas havia ainda homens que ali Paulo estava falando, como ele fala no capítulo 2, no capítulo 3 ele ainda fala dizendo: olha, muitos estão dizendo que eu sou de Apolo, que eu sou de Paulo. Paulo estava dizendo para aqueles homens: olha, o firmamento da vossa fé está sendo um firmamento que está sendo colocado em conceitos humanos, em coisas humanas, em palavras humanas, em pensamentos humanos, mas Paulo está dizendo: olha, existe algo maior do que o nome de Paulo, existe algo maior do que o nome de apóstolo, existe algo maior do que vocês estão firmando os vossos pensamentos. Paulo estava revelando o propósito da salvação em Cristo Jesus. E ele fala, porque alguns dizem: não, eu sou de Apolo, outros dizem: eu sou de Paulo. E Paulo diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Capítulo 3, versículo 6. Muitas vezes, irmãos, nós estamos alicerçando algumas coisas na nossa vida e alicerces errados. Paulo, quando ele fala sobre a questão do firme fundamento, é quando nós começamos a observar uma edificação, uma casa. Quem conhece de construção sabe o que eu vou falar. Quando você chega em uma casa, que você aluga a casa, ou que você compra uma casa nova, a casa está toda pintada, toda arrumadinha, tudo limpinho, tudo pintado, as paredes, logo começa a dar rachaduras. Logo aquelas rachaduras, elas vão se abrindo mais, logo o reboco começa a cair. E muitas vezes, meus irmãos, aquela rachadura, ela vai no piso, ela vai até o telhado. Eu já morei em casa que sai do telhado e até no piso, até ali do piso do telhado no piso. E muitas vezes nós falamos: será que essa rachadura vai trazer alguma complicação para casa? Aí quando você vê, aquela rachadura, meus irmãos, já está dando para ser vista com mais de 5 centímetros, se afastando aquela fissura de um lado para o outro. E muitas vezes nós ficamos preocupados: será que a casa vai cair? Será que vai cair sobre a minha cabeça? Será que esta casa ela foi bem feita? E às vezes nós começamos a procurar quem é que construiu. Você colocou um material bom? Foi um material de primeira que você colocou na edificação desta casa? Qual foi o material? Muitas vezes a pessoa, meus irmãos, existe muitos construtores da caixa, eles compram material de segunda e colocam como material de primeira. Ele economiza no cimento, economiza na bitola do ferro, economiza, meus irmãos, muitas vezes até no madeiramento. E quando vê que não, aquela casa que era bonita, aquela casa que era perfeita, aquela casa que era impecável, começa a ter problema com rachadura, começa a entupir a pia, começa a dar uma goteira. E muitas vezes nós começamos a pensar ou questionar: quem é que foi que construiu, como foi feita a base dessa casa, como que foi feita essa construção, porque agora eu vou ter que gastar mais, porque foi construído em um alicerce ruim.
foi edificado em um alicerce ruim. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós começamos a priorizar algumas coisas da nossa vida e começamos a edificar algumas coisas da nossa vida em bases que não são sólidas. Paulo estava tentando mostrar para a igreja de Corintos, porque Paulo, quando ele escreve esta carta, meus irmãos, ao povo de Corinto, o apóstolo Paulo, ele estava na prisão, ele estava em Éfeso, ele estava participando dessa carta, aquela veio do momento da prisão, e ele escreve, e Paulo, na verdade, quer mostrar para aquela igreja de Corintos, que era uma igreja que estava passando por dificuldades, era uma igreja que estava passando por complicações, era uma igreja que não se entendia a si próprio, eram irmãos que cada um tinha uma prioridade, cada um tinha um pensamento, eram pessoas que ainda estavam andando na vontade da carne e não no discernimento do Espírito. Agora Paulo se sente na necessidade de escrever esse capítulo 3 e começar a mostrar para aqueles irmãos, perguntando: aonde é que vocês estão edificando as vossas vidas? Em que a tua fé está edificada? Daniel capítulo 3, e vou dar rápidos exemplos. Daniel capítulo 3, nós vemos que havia 3 moços, e esses moços eram hebreus, foram levados cativos, eu já estive falando sobre isso, e estavam presos, e houve um decreto, o rei egocêntrico fez uma grande estátua, e houve um decreto dizendo: olha, quem não se ajoelhar e não adorar a estátua de Nabucodonosor, quando os príncipes, quando eles tocaram as trombetas, tocaram os instrumentos, essa pessoa vai ser morta. E bom que a punição não era a espada, não era, meus irmãos, a decapitação, a punição era a fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que quando eles tocaram a primeira vez a trombeta, toda aquela nação, todo aquele povo que estava edificado em Nabucodonosor, aquele povo acreditava que Nabucodonosor era o Deus. Ele não era simplesmente o rei, mas ele era o governador de todo o universo. Eles pensavam que Nabucodonosor poderia dar vida ou tirar a vida de alguém. Eles pensavam que Nabucodonosor tinha poder maior do que de Deus, tanto que ele não tinha poder, que no capítulo 3 de Daniel, meus irmãos, a Bíblia está falando ali, que ele, quando ele reconhece a glória do Senhor, a Bíblia diz que ele vai pastar, ele vai comer capim. Depois dessa passagem, ele fica por muito tempo, meus irmãos, comendo junto com os animais, cresce o pelo, as unhas crescem. Deus muda a forma daquele homem, porque um certo dia ele sobe no seu palácio e diz: olha, tudo isso eu conquistei por minha glória, ou para minha glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Capítulo 3 de Daniel. Agora aqueles moços, eles não eram qualquer rapazes, eles não eram um crente que tinha a sua casa edificada na areia, eles não eram crentes jovens que tinham a sua casa edificada, meus irmãos, na areia, na terra, mas a casa deles era edificada na rocha que é Cristo. Nós estamos vivendo em meio a uma geração que tem edificado a sua vida em várias coisas. Alguns estão edificando a sua vida na filosofia, outros estão edificando a sua vida nas drogas, na prostituição, na bebida, na mentira, no ocultismo, na desobediência. Muitos meus irmãos preferem viver uma vida de sofrimento do que aceitar a Jesus. Muitas pessoas preferem viver uma vida de luta do que edificar a sua vida em Cristo, porque edificar a vida em Cristo não é fácil, exige renúncia, exige, meus irmãos, uma vida transformada, e muitas vezes a pessoa quer a bênção, mas não quer a transformação. E a Bíblia diz desses 3 jovens, eles estavam ali, toca-se os instrumentos sonoros ali, o povo, todo mundo se ajoelha, mas fica 3. Labaço e ande convia, lamante canta labaçuia. Todo mundo dobra os joelhos, mas aquela nação ainda não tinha visto, irmãos, homens que edificavam a sua casa na fidelidade.
Enquanto muitos estão dobrando o joelho perante o pecado, estão se encurvando, estão sendo escravos do pecado no meio da mocidade, na escola, na faculdade, ainda existe moça e rapaz que o pecado vem, mas ele diz: não, a minha vida está edificada em Cristo, a minha vida está edificada na santidade, a minha vida está edificada em Cristo, porque eu quero ir para o céu. Labassurianda, 3 permanecem. E eles permanecem de pé, não nos ajoelhamos. Nós conhecemos quem nós servimos, não tem jeito. Não tem como se prostrar, não tem como se ajoelhar, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Quantas vezes, irmãos, o pecado, o inimigo quer nos colocar de joelho, quantas vezes o inimigo nos ameaça, quantas vezes o inimigo tenta nos decepcionar, quantas vezes o inimigo quer roubar a nossa bênção de estarmos na presença do Senhor, quer que nós nos encurvamos às vaidades, ao pecado, quantas vezes o inimigo quer que nós nos encurvamos perante este mundo, mas nós não podemos, nós temos responsabilidade, nós sabemos que a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. E ali, toca-se os instrumentos, o povo se ajoelha, mas fica triste. Nós não ajoelhamos, não. Rapaz, eu sou batizado com o Espírito Santo, que isso? Rapaz, eu aceitei Jesus, sou batizado nas águas, sou batizado com o Espírito Santo. Eu sou cantor da igreja, rapaz. Eu sou pregador, eu sou um jovem ungido, eu sou uma moça, não ajoelho não. E o pecado diz: ajoelha aí que eu vou te dar tal coisa. Se você não ajoelhar, eu vou te matar. Pois mate, mas eu vou continuar fiel. Olha, você está aqui na faculdade, mas você tem que participar aqui das coisas da faculdade. Eu não participo não, eu sou cheio de Deus, eu sou cheio do poder de Deus. Ah, mas se você não participar, você vai ser excluído. Se você não participar, você vai ficar no canto. Eu fico no canto com Jesus, mas é um canto edificado na rocha. Crente que é edificado na rocha não adianta, irmão. Crente que tem o poder de Deus não adianta. O mundo pode vir, mas você diz: não, rapaz, que é isso? Eu tenho Deus, eu tenho o céu, eu tenho autoridade, eu sei quem eu sirvo. E eles não se ajoelharam. A Bíblia diz que eles não se ajoelham. O rei então, alguém vai lá, os fofoqueiros, vai os perseguidores e diz: vão matar eles. Vão matar. Vai lá e diz que a punição para quem não se ajoelhar, mediante o decreto real, é fornalha de fogo ardente. Eles chegam até os jovens, os mancebos, e dizem: olha, rapaz, tu é estrangeiro, não é? Nós não somos daqui, tá vendo? Nós não somos daqui. O povo não fala que nós somos doidos, não fala que nós somos diferentes. Para que tanta coisa? Para que isso, irmã? Para que você é tão reservado? Para que você vive uma vida mais separada um pouquinho? Para que isso é tanta ignorância? Crendo não precisa ser, não, sim, nós somos diferentes, nós somos da terra, irmão. O povo da terra não nos identifica conosco, porque nós não somos daqui, irmão. O povo vai falar que você é estranho, o povo vai falar que você é quadrado, que você é redondo, é triangular. Não adianta, irmão. Crente que tem a vida ligada em Deus, ele é criticado dessa terra. Sabe por quê? Porque o povo não conhece ou não reconhece como daqui. Aqueles vão dizer: rapaz, vocês não são daqui. Nós também não somos daqui. Temos um endereço, temos um CEP, mas é só enquanto Jesus nos permitir ficar aqui. Porque se o papai vier no céu hoje e a trombeta tocar, meu irmão, vai cumprir o capítulo 14 do Evangelho de João. Eu não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes no meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se Jesus vier hoje buscar a igreja, irmão, pode ficar com a casa, pode ficar com o carro. Eu não sou daqui, irmão. Eu tenho um endereço que chega a correspondência em casa, mas é um endereço provisório. Sabe por quê? Porque quando o Senhor chamar, nós vamos para a casa do Pai. Ali a palavra diz que Ele preparou lugar. É lugar de delícias, é lugar onde nós andaremos sobre ruas de ouro e cristal. A Bíblia diz que não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dente. Porque alabassurianda, porque o Senhor fará novos céus e nova terra.
E eles não se ajoelharam, eles permaneceram. Vai lá e diz para ele: vai morrer. Tá bom, eu prefiro morrer cheio de Deus do que eu edificar a minha casa no outro firmamento. E toca a trombeta de novo, e todos se ajoelham, e eles permanecem inércia. Eles ficam na postura do homem de Deus. Nós não ajoelhamos, não. Quem serve o Senhor não ajoelha, irmão. Pode até andar agachado, mas não se ajoelha. Pode até andar de quatro pés, mas não se ajoelha. Pode até se arrastar, mas não se ajoelha. Sabe por quê? Porque sabe no firmamento que é colocado, que é Cristo Jesus. E a trombeta toca, quando a trombeta toca, o povo se ajoelha, eles permanecem na posição. E a Bíblia diz que quando eles permanecem naquela posição, eles vamos prender agora, desafiar o rei, vamos colocar ali, vamos jogar na fornalha de fogo ardente. Ah, meu irmão, não adianta, não tem fogo, não tem água. Há milhares de crentes, meus irmãos, ao longo da história, morrendo ao fio da espada, morrendo nas arenas com os leões, morrendo queimado, afogado, morrendo decapitado. Não adianta, pode matar, sabe por quê? Porque não se ajoelha, não se prostra, sabe quem serve. E ali a palavra diz que eles não se ajoelharam. E quando toca, eles não se ajoelham, vão lançar para fora. Os próprios soldados que foram lançá-los, colocados dentro da fornalha, morreram, porque a temperatura estava muito alta. Nem os soldados suportaram a temperatura, morreram. E o rei, ele estava de camarote. A Bíblia diz que havia uma janela, não sei que espessura, porque não dá para ver o tamanho dessa fornalha, mas havia uma janela que via quem estava lá dentro. E o rei já era acostumado a ver gente morrer queimado, porque era um teatro aquilo ali, né? Ele gostava de ver o povo ser sacrificado. Ele já tinha visto muitas pessoas ser queimadas, gritar, espernear, e o fogo consumir, e pronto, acabou. E ele diz: vai ser mais um show, vai ser mais um que eu vou matar queimado. Mas o rei não conhecia, meu irmão, Nabucodonosor não sabia com quem ele estava mexendo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: muitas vezes o pecado do mundo, o diabo, tenta te colocar de joelho e você edificar a sua casa em outro firmamento que não é Jesus. Mas se você permanecer de pé e não se dobrar, ainda que morra, mas Deus te garante o céu como vitória. E se não for para morrer, Ele te livra. Deus é assim, irmão. Ele permite a cova, mas não deixa o leão comer. Ele permite a fornalha, mas o fogo não queima. E ali eles entram. O rei pensou que seria mais um espetáculo. E quando eles caem dentro da fornalha, irmãos, é muito terrível esse propósito ali, esse texto. As mãos estavam amarradas nos pés.